A paz do Senhor a todos os meus queridos irmãos que estão assistindo a esse vídeo. Eu gostaria de parabenizar em especial hoje as mamães pelo seu dia, nessa data comemorativa ao qual nós comemoramos como os Dias das Mães. E gostaria também, meus amados, de compartilhar uma mensagem ao seu coração no dia de hoje, que se encontra em Gênesis capítulo de número 6. Iremos ler o versículo 5, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas gerações de Noé. Era um homem justo e íntegro em sua geração, porque Noé andava com Deus. Meus amados, ser bem curto nessa mensagem, nós vemos aqui, acredito que boa parte conhece a história de Noé. Noé é um homem ao qual Deus deu a missão de construir uma arca e nela colocar pares de animais, tanto os puros como os impuros. Uma história bem conhecida. E o que me chama a atenção nessa história é que Noé, diante da sua geração, diante da geração ao qual ele vivia, como a palavra de Deus diz um pouco anteriormente, ele fala que a geração ao qual Noé vivia estava corrompida pelo pecado, porque os homens de Deus, aqueles que serviam a Deus, deixaram a sua palavra. Irmãos, e diante daquela situação, Deus, ele percebe que há um homem que não se corrompeu com tudo isso, há um homem que não se entregou à rebeldia, há um homem que fez a diferença nessa geração, e esse homem era Noé. Irmãos, e aqueles que estão me ouvindo, nós vemos aqui que a vida de Noé era diferente dos demais, e isso chega a ponto de chamar a atenção de Deus. Nós vemos aqui que a ordem ao qual Deus deixou a Noé foi construir uma arca e nela colocar pares de animais. Dentro dessa arca também mantimentos, porque Deus falou para Noé que um grande dilúvio viria. Irmãos, é fácil acreditar quando viria. Irmãos, é fácil acreditar quando há grandes chances de possibilidades de acontecer. Mas é difícil crer quando para nós é impossível de acontecer. A região ao qual Noé vivia era uma região seca. Era uma região que não tinha muitas chuvas. E nós vemos ali, irmãos, que quando Noé ouve essas palavras, ele acredita, ele agarra essas palavras porque foi dita pelo próprio Deus. Nós vemos, eu acredito que Noé, ele pregava para as pessoas que moravam naquelas redondezas, mas só que com pouco sucesso. Talvez as pessoas diriam que este homem é louco. Como pode vir um dilúvio sobre uma terra que é seca? Mas quem disse foi Deus. Noé acreditou, Noé obedeceu, Noé fez, construiu a arca, assim como Deus havia falado, irmãos. Sabe o que impressiona? É que após ter construído, talvez muitos o chamassem de louco, mas Noé construiu, Noé obedeceu. No momento em que veio o dilúvio sobre a terra, Noé estava na arca, Noé estava protegido com a sua família e todos os animais ao qual Deus havia dito para ele colocar. E o desespero começa lá fora, porque quando começa a chover, a chuva não para, e começa a subir, cobrir plantas, cobrir morros, cobrir casas, o desespero começa a vir. Havia duas espécies de pessoas naquele momento. Aqueles que estavam a salvos dentro da arca e aqueles que estavam fora da arca, morrendo por conta da inundação. E eu pergunto para você essa tarde, onde você está? Dentro da arca, protegido, seguro, ou fora da arca, sofrendo a assolação da tempestade? Irmãos, nós vemos aqui que nos dias de hoje a história não é diferente. A arca, ela permanece aqui, está sendo construída, já foi construída, sim. A porta continua aberta. Essa arca é Jesus de Nazaré. Nós temos aqui, irmãos, que a palavra de Deus ela é verdadeira. Foi o próprio Deus que nos disse. O Senhor Jesus veio a essa terra, oferecendo salvação para cada um de nós. Está dizendo para nós, olha, a arca continua aberta, arrependa-se na arca, porque o dilúvio virá sobre essa terra, a destruição virá sobre esta terra. E eu pergunto de novo, onde você está? Dentro da arca ou fora da arca? Porque aquele que está na arca, aquele que está em Cristo, está seguro, está firme. Por mais que venha tempestade, por mais que venha vendavais, você estará seguro. Você que já está na arca, permaneça na arca. Mas para você que ainda não está dentro desta arca, eu lhe digo, a palavra de Deus nos diz
que a porta da arca ainda está aberta, ainda há esperança para você, ainda há salvação para você. Essa arca, a porta é Jesus. Venha para Jesus. Por mais que venhamos ser assolados aqui nesta terra, por mais que nós venhamos muitas vezes sofrer por pestes, por muitas vezes enfermidades, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, mas aquele que está em Cristo tem uma vida além dessa que nós temos aqui nessa terra, porque Ele veio para nos dar uma vida eterna. A porta da arca ainda está aberta, o dilúvio virá, e isto é apenas o princípio das dores. O grande dilúvio virá sobre esta terra. E eu te convido, entre nessa arca enquanto ainda há tempo, porque haverá um momento em que a porta dessa arca será fechada. E só aquele que já estiver dentro é que será salvo. Meu querido, é essa mensagem que eu quero deixar para o teu coração aqui esta tarde. Que você venha guardá-la na sua mente, no seu coração, e venha meditar. A porta da arca ainda está aberta. Ainda há esperança, ainda há salvação em Jesus Cristo de Nazaré. Fique com essa palavra. Tenha uma boa tarde. E medite nessa mensagem. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.